Olá pessoal, estamos de volta aí para mais um vídeo. Hoje estarei abordando um assunto sobre 5S. Se você quer conhecer esse assunto, fique conosco aqui no canal. Porém, antes não se esqueça, vá lá, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e também a sua sugestão. Isso é muito bem-vindo para o crescimento do canal. Então vamos para a nossa videoaula. Então vamos dar início à nossa videoaula de hoje, falando sobre 5S, que são 5 palavras japonesas, que é Seiri, Seiton, Seisou, Seikitsu e Chichisuki. O que é a metodologia 5S? Aqui fala que é uma ferramenta de gestão que foram criadas no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O país precisava se reerguer logo após a guerra. Então, com o objetivo de reestruturar rapidamente, os japoneses desenvolveram uma metodologia que ajudaria a voltar ao cenário global e melhorar os índices econômicos. Essa ferramenta trata-se de uma ferramenta de gestão que é baseada no 5 senso japonês. O que significa o 5S? São 5 palavrinhas japonesas. O Seiton, que é o senso de organização. O Seisou, que é o senso de limpeza. Seikitsu, que é o senso de saúde e higiene. O Chichisuki, que é o senso de autodisciplina. Seiri, senso de utilização. Estaremos falando um pouquinho sobre cada um deles. A metodologia se chama 5S porque é inspirada nos 5 sensos japoneses, que eu já abordei, né? O Seiri, o senso de utilização, o Seiton, o senso de organização, o Seisu, senso de limpeza, o Seitsu, senso de saúde e higiene, e o Chichisuki, o senso de autodisciplina. Cada um deles tem a sua importância na aplicação do método de gestão, e cada S dos 5S tem um significado essencial para o sucesso da ferramenta. Conforme foi falado, que é uma ferramenta de gestão para fazer toda a organização, todo o planejamento, todo o gerenciamento de um determinado local, que pode ser uma empresa, pode ser a sua casa, pode ser em diversos locais. Falando de conceito 5S, temos um poderoso e fundamental processo, que resulta em que, vamos ver, vai resultar em um ambiente de trabalho seguro, limpo e organizado. Melhor utilização do espaço de trabalho. Vamos ter um menor tempo para completar as tarefas diárias. Vamos ter um processo de trabalho mais ágeis, eficientes e prático. A racionalização no uso de documentos, materiais e equipamento. Vamos ter também uma melhoria da qualidade, uma melhoria do ambiente de trabalho, promovendo satisfação dos funcionários, facilitação do trabalho em equipe, aumento de autoestima e maior entusiasmo, mudança de hábitos e atitudes de todos, respeito ao cliente, melhoria da imagem da empresa. E aqui fala assim, torna visível as anomalias e problemas e, portanto, as ações corretivas são mais rápidas. Podemos então ver os benefícios que o 5S nos proporciona. Vamos falar agora então sobre cada um dos 5S. O primeiro, selecionar. Manter no local de trabalho apenas objetos e dados necessários. Então, eu estou selecionando, estou separando. Esse é o primeiro S. Eliminar a mentalidade. Se eu precisar, quando em dúvida, removo. Por quê? Nessa mentalidade você vai acumulando lixo. Você pensa, algum dia eu posso precisar. Não, você tem que fazer essa análise e definir, eu vou precisar disso? Sim. Então eu vou guardar por um certo tempo. Não vou precisar, descarto. Então eu estou selecionando. Depois fala aqui, faça as perguntas, é necessário? Se sim, em qual quantidade? Preciso guardar algum objeto, alguma peça, algum utensílio que eu ainda vou utilizar? Vê a quantidade que você precisa,
guarda. O que você não precisa, descarta. Então você está fazendo a sua seleção. Se precisar, identifica os itens. Então você está selecionando, identifica os itens, aplica a regra da quarentena. Separar os itens em locais apropriados e aguardar 30 a 40 dias. Caso ninguém utilize, segregar esses itens, ou seja, despache. Então, aqui diz aqui, um lembrete, nada mais nada, só o necessário. Então, é o que eu preciso. Eu preciso de 3 chaves de fenda, deixa ali só 3 chaves de fenda. As demais, guardem em um local. Se algum dia alguma dessas se perderem ou você precisar substituir, você vai lá, pega aquela e põe no lugar. Então você já começa a selecionar quantos martelos eu preciso, por exemplo, quantas chaves de grife eu vou precisar nesse setor aqui, quantos alicates, quantos martelos. Então aqui diz uma palavrinha, nada mais, nada menos, só o necessário. Então, imagine que você vai fazer uma seleção de um armário de ferramentas. Então você vai ter ali martelo, você vai ter ali chave de fenda, vai ter alicate, vai ter um paquímetro, vai ter uma trena. Então você começar a selecionar para não ter nada a mais. O que tiver a mais, tira e guarda em outro local. Conforme você tiver o desgaste ou sumir alguma coisa, você repõe no lugar. Então sempre deixar o necessário. Então você está selecionando. Imagine que você está implantando o 5S. Então nada mais, nada menos, só o necessário. Quando se fala em selecionar, nós sempre lembramos das coletas seletivas. Coleta azul, vermelha, verde, amarelo, preto, tem aqui um laranja, branco, roxo, marrom e cinza. Então o azul é para você descartar o papelão. Então você tem que descartar no lugar correto. O vermelho, eu vou descartar plástico, isopor. Se eu tiver que descartar vidro, garrafas de vidro quebrado, alguma coisa, na coleta seletiva verde. Se eu tiver que descartar materiais da área da mecânica, metal, aço, inox, você vai jogar na coleta seletiva amarela. Se for madeira, no preto. Se for materiais contaminados, pano sujo de óleo, alguma coisa parecida, descartar no laranja. Se for materiais de ambulatório, como seringa, alguma coisa parecida, no reservatório branco. Se for material radioativo, descartar na coleta seletiva roxa. Se for orgânico, comida, resto de comida, alimentos, na coleta seletiva marrom. E se for materiais misturados, caiu a comida no chão, está misturado com terra, com alguma coisa, onde eu vou descartar esse material? Aí você tem o cinza, que são os não recicláveis ou os misturados, tá? Então é importante termos isso aqui em mente para que você, dentro de uma empresa, ao precisar descartar qualquer material, não descartar em locais indevidos. Dependendo de uma empresa, do local, você pode vir até ser advertido por estar descartando materiais em locais inadequados. Então é importante estar sempre atento onde eu vou descartar o meu lixo, onde eu vou descartar algo que eu não quero mais, que eu não vou precisar mais. Então isso é muito importante. Vamos ver aqui alguns exemplos. Você vê aqui a quantidade que tem de martelo, a quantidade de ferramentas. É importante você selecionar, separa, ver o que realmente você vai precisar, quantos você precisa e vamos colocar aquilo ali para ser utilizado. Então separar primeiro. Imagina que estamos instalando um 5S. Então primeiro selecione todas as ferramentas. Primeiro as que estão boas e as que estão ruins. E até a mesma quantidade, para que não venha ficar essa mistura. Você vê ferramenta em excesso. Ninguém vai ter, por exemplo, aqui tem 2, 4, 6, 8 martelos. Se for uma caixa de ferramenta do mecânico, ele vai usar bem menos que isso. Então seleciona. Que tiver quebrado, que tiver ruim ou encaba e guarda em algum outro local. Se tiver danificado, descartar. Então separar isso aí. Temos aqui mais um exemplo. Várias ferramentas inadequadas, impróprias para o uso, descartar, selecionar, separar todas essas ferramentas e deixar só as que estão em boas condições. Temos aqui mais um exemplo, vários itens todo misturado, não estão separados, não estão nada, então é importante separar isso tudo para que fique depois organizado no local. Mas primeiramente, como estamos no primeiro S, primeiramente selecionar, separar tudo.
para ver o que vai ser usado, o que não vai e o que vai ser descartado. Podemos ver aqui, ó, tudo misturado, fica difícil de você encontrar algum item, algum produto, então selecionar para que fique organizado mais à frente, né? Então, selecionar. Vamos falar agora do segundo S, que é organizar. Organização. Aqui diz, um lugar para cada coisa em seu lugar. Agora nós vamos estar organizando. Os itens necessários devem ser organizados e mantidos na quantidade certa. Então, eu selecionei lá atrás, agora eu estou organizando, colocando, por exemplo, dentro de um armário, as ferramentas, a quantidade certa. Defina a área mais adequada para cada material, onde vai ficar. Onde vai ficar, por exemplo, a vassoura, aonde vai ficar o alicate, aonde vai ficar o tambor de descarte, aonde fica as prateleiras de colocar óleo, aonde os óleos ficam, em qual prateleira que ele vai ficar. Então, definir as áreas. Tenha um layout funcional e prático, elimine o desperdício de movimentação, ou seja, colocar as coisas o mais próximo possível, organizado, para que você não tenha que se deslocar muito, e muito longe, e ao final do seu expediente estar bem mais cansado, porque você se deslocou bem mais. Então, eliminar desperdício de movimentação. Com isso, você melhora o layout. Aqui fala da utilização da organização visual para que você tenha uma ideia melhor de organização. Tem um sistema para guardar e localizar rapidamente aquilo que se utiliza. Então, quando você tem uma organização, você consegue guardar e localizar rápido aquilo que você precisa. No dia a dia dentro da empresa, sabemos que temos que fazer as coisas mais rápido. Então, quanto mais estiver organizado, o mais próximo possível, eu saber aonde está tudo etiquetado, tudo organizado, fica muito mais prático. Você vai ganhar tempo, vai se movimentar menos e vai se até mesmo estressar menos. Temos um exemplo aqui de um local antes, um local depois. Podemos ver aqui, bem misturado, difícil de você definir e encontrar determinado produto, difícil de você circular. E aí, quando você olha para o lado direito, o lixo está no local dele, está organizado. Você sabe onde vai descartar o lixo, sabe certinho a quantidade de peças que tem, fácil de localização. Você tem uma bancada bem organizada, sinalizado na base aqui no chão, tá? As ferramentas estão no local certo. Então eu tenho aqui o antes e o depois. Trabalhar organizado, você vai economizar tempo e trabalho. Podemos ver aqui, ó, tudo demarcado, fita zebrado, os tambores nos locais corretos. A identificação dos locais sempre é importante, que fica fácil de visualizar e identificar onde eu vou colocar determinado produto. Aqui podemos ver o antes também e o depois, peça jogada pelo chão, tá? Tudo desorganizado. Embaixo já podemos ver um quadro de ferramenta, o armário para cada profissional. Ele já fabrica, já põe a peça no local, peças prontas, fica muito mais organizado do que, vamos dizer assim, essa bagunça que está aqui antes. E aqui podemos ver à direita aqui, em uma fábrica de produção de parafusos, o antes e o depois. A organização separou no meio aqui, colocou uma passarelazinha aqui, uma passagem, pintou o chão, botou demarcações, limpou. Fica mais fácil de você trabalhar, de você deslocar, de você produzir e te causa menos estresse. Aqui podemos ver também, ó, bem misturado o antes e o depois. Tudo colocado no seu lugar devido, demarcações no chão. Aqui as demarcações, né? Para colocar os pallets, tá? Colocado as fitas, muitas vezes ela é colada, tem lugares que são pintados, a janela tudo limpinha, direitinha, a saída desobstruída, tudo bem organizado. Então isso aí é o segundo S. Vamos falar agora do terceiro S, que é limpar. Aqui fala, mais importante do que limpar é aprender a não sujar. Limpe totalmente o ambiente de trabalho, incluindo armários, mesas, piso, parede, vidros, etc. Descubra e elimine fontes de sujeira. Quando a limpeza estiver pronta, procure por outro sintoma de problemas escondido, que aí você vai sanar aquela sujeira que está sempre te dando trabalho, que está sempre fazendo que você fique fazendo
retrabalho de limpeza. Crie o hábito de não sujar, não deixar as coisas cair no chão, não deixar vazamento de óleo, eliminar para que você não tenha que ficar ali fazendo limpeza. Então, limpar é o nosso terceiro S. Aqui mostra aqui uma máquina bem cuidada, depois e o antes. Quando você tem profissionais que não se atentam para isso, ele está sempre tendo que limpar a máquina, porque ele vai deixando impureza acumular, sujeira acumular. Agora, se ele manter um padrão de limpeza, a máquina dele vai sempre, ou seja, vai ter menos paradas para ficar fazendo limpeza. Você vai manter ela um bom tempo mais limpa. E aqui vem nosso quarto S, que é padronizar. Aqui fala, uma vez definido o padrão da área de trabalho, o mesmo deve ser mantido e aderido por todos. Quando eu padronizo, ou seja, eu fiz lá na frente a seleção, organizei, limpei, eu vou padronizar, ou seja, eu tenho que obedecer algo que foi estabelecido. Tem aqui um refeitório, então ele tem um padrão. Sem ninguém, você põe, por exemplo, os bancos para dentro. Vai utilizar, você puxa, utilizou. É padrão. Quando não tiver ninguém, você acabou de almoçar, saiu todo mundo, colocar isso para dentro. Isso é um padrão. Então o padrão é obedecer aquilo que foi determinado. É para ficar naquele canto, é ali que eu vou ficar. Acabei de varrer uma oficina. Eu tenho que pegar a vassoura e ir lá naquele outro local, pendurar a vassoura lá que ela fica. Acabei de utilizar uma motolia de óleo no torno. Eu tenho que pegar e ir lá no armário de óleo, na bandejinha e guardar no lugar. Tem um padrão a ser obedecido. Acabei de usinar no torno. Eu tenho que encostar o carro principal para a direita, levantar a proteção, desligar a geral. Então tem um padrão a ser obedecido. Todo mundo faz aquela mesma coisa. Para que não tenha retrabalho, não tenha que estar refazendo serviço. E aqui me fala assim, deve-se implementar meios para garantir a padronização. Aqui fala fotos, ou seja, tem uma foto mostrando ali aquele determinado local, como é que tem que ficar, demarcações, identificações, checklist de verificação. Então tem aquele checklist para ver se não está nada saindo do padrão que foi estabelecido por aquela empresa. Auditoria para avaliação do progresso de cada passo do 5S. Também é importante e garante a continuidade do padrão. E o último S, que é disciplina. Aqui diz, representa o senso de disciplina e para praticar é preciso seguir regras e os procedimentos estabelecidos e contribuir para o constante crescimento profissional. Eu sempre falo que quando se obedece à disciplina, os demais tudo vai funcionar. Você sendo disciplinado, você vai conseguir manter o primeiro S, o segundo, o terceiro e o quarto. Quando você tem disciplina, você sempre mantém seu local limpo, você sempre é bem organizado, você sabe selecionar, você sabe descartar um produto. Então, quando o quinto S é aplicado, os demais tudo fica mais fácil. Dando continuidade, aqui fala procedimentos ou atitudes que devem ser cultivados. Isso dentro do quinto S, que é a disciplina. Honestidade de pensamentos, palavras e atos, respeito às diferenças individuais, cooperação no desenvolvimento do trabalho, otimismo, cumprimento às normas e regras estabelecidas, comportamentos positivos em relação aos primeiros 4 S, comprometimento com não desperdício, para que não esteja desperdiçando, usar só o necessário, manutenção do local de trabalho, respeito aos colegas, ser tolerante com os erros, alertar quanto aos erros, criando oportunidade para que eles sejam corrigidos e não repetidos, tomar logo providência quando algo der errado, saber ouvir e aceitar opiniões, elogiar quando um trabalho for bem feito e cumprir horários. Então o 5S vai muito além de limpar e organizar o ambiente de trabalho. Então, para finalizar, um resumo geral sobre o 5S, que é uma ferramenta da qualidade criada no Japão. Logo após a Segunda Guerra Mundial, foi desenvolvida para reerguer aquele país, foi difundida pelo mundo afora. Então, o 5S ele serve para que tenhamos o senso, vamos dizer assim, de ser organizado, de sabermos utilizarmos os recursos, não desperdiçar, sabermos ter disciplina,
sabermos ter um senso de limpeza, manter o local limpo, sujar o mínimo possível, cuidar da saúde. Tudo isso aí está englobado dentro do 5S. Você vai descartar um produto, vai jogar fora um produto. Onde eu vou descartar? Vou descartar, realmente não vai precisar. Eu não estou jogando material bom fora. Eu também não estou guardando lixo. Então o 5S ele é para despertar isso no profissional, em cada um da gente, seja no trabalho, seja na empresa. Então eu tenho que selecionar, voltando tudo que eu falei lá atrás. Se você tem uma caixa de ferramenta mecânica, você tem que saber se organizar a caixa de ferramenta. Qual a quantidade que eu preciso de um martelo dentro do meu carrinho? Qual a quantidade de chave que eu preciso? Usar só o necessário. O que não for usar, tira dali. Põe em um lugar reservado. Se tiver danificado, descarta. Organize a sua caixa de ferramenta, organize o seu armário, mantenha ele limpo. Quando a gente fala de organizar, você joga o paquímetro junto com chave de fenda, junto com chave de boca, tenha ele dentro de um estojo. Então isso tudo está englobado dentro do 5S. Na hora que eu for descartar algum material, aonde que eu vou descartar? Eu sei que o papel, eu só posso jogar ele na lixeira azul. Se eu tiver que descartar vidro, vai ser lá no verde. Se eu tiver que descartar, por exemplo, metal, no amarelo. Então, começar a criar essa cultura, fazer a nossa parte, ter disciplina, obedecer as regras. Tudo isso está englobado dentro do 5S. Então, é essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Espero que tenham gostado. E, antes de finalizar, não se esqueça, vai lá, se inscreva no canal, deixe o seu like. Também segue o canal Mundo da Mecânica Industrial lá no Instagram. Tá bom, pessoal? Um abraço, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até!